consideravelmente com a circulação da variante Ômicron. E apresentando sintomas, é preciso iniciar um período de isolamento para não contaminar outras pessoas. Para quem trabalha fora de casa, o cuidado tem que ser redobrado para não passar para os colegas de trabalho e nem as pessoas que atendem, não é verdade? Mas a gente recebeu uma mensagem no WhatsApp com uma denúncia querendo saber como proceder se souber que uma pessoa com Covid não foi afastada do ambiente de trabalho. Para tirar essa dúvida, a gente conversa agora por telefone com o advogado trabalhista, Dr. Bertone Vasconcelos. Bom dia, Dr. Bertone, seja bem-vindo aqui à Rádio Cidade mais uma vez. Então, vamos tirar a dúvida do nosso ouvinte? Primeiro, que é uma tamanha responsabilidade do patrão nesse caso, né? Bom dia, Renata. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Cidade. De fato, é uma grande responsabilidade e dizer a vocês que a gente nota tanto essa imposição do empregador, né, o patrão, que obriga o funcionário a trabalhar mesmo estando com Covid, como também o funcionário, sabendo que está com Covid, vai para o ambiente do trabalho e não comunica a ninguém. Tá havendo esses dois lados, né? E aí, deixar logo claro para os ouvintes, né, para quem teve essa dúvida, que o direito do trabalho também existe uma subespécie dentro do direito do trabalho, que é o direito penal do trabalho. Então, tem dispositivos no Código Penal que se aplica perfeitamente ao direito do trabalho, que é exatamente o artigo 268 do CP, do Código Penal, que diz que infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa tem uma pena que é uma detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Então, veja que temos um artigo típico, né, dessa conduta que já está havendo aí pelo empregador no Código Penal, perfeitamente aplicável ao direito do trabalho. E o que é que a gente pode orientar nessas pessoas? Provavelmente essa pessoa deve estar vivenciando isso no ambiente de trabalho, mas aí não quer perder o emprego, né? Enfim, qual seria a saída, então, para que essa pessoa realmente fosse afastada? Na verdade, ela tem aí 3 setores que ela pode recorrer: sindicato da categoria, mediante a assessoria jurídica do sindicato. E aí, se ele não tiver sindicato da categoria, o Ministério do Trabalho, né? O Ministério do Trabalho, ou ainda o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho funciona como se fosse uma promotoria de justiça dentro do direito do trabalho. E o Ministério Público do Trabalho se localiza próximo ao Hospital Memorial, aqui em Caruaru, né? Próximo ao Hospital Memorial, próximo também do Hospital, o Bom Jesus, no Hospital Municipal, né? Então, o Ministério Público do Trabalho se localiza ali naquelas proximidades e é garantido o anonimato, ok? Então, para o sindicato, se ele procurar a assessoria jurídica do sindicato, se ele tiver sindicato da categoria, a assessoria jurídica também garantir esse anonimato dele, e Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho, aí a garantia já é dada logo de cara ao trabalhador que denuncia essas situações. Doutor Bertone, hoje, né, qual é a orientação, o que é que as empresas têm praticado, qual é a orientação também, né, de vocês especialistas, advogados trabalhistas, em relação a esses afastamentos por Covid ou outros sintomas gripais, né? Informa ao RH da empresa, procura o médico, apresenta o atestado. A gente sabe que o sistema está sobrecarregado, então, se todo mundo puder ser maleável nessa história, dá certo para todo mundo, né? É verdade. O que mais a gente orienta nessa questão de crise sanitária é que, como bem esclarecido por você, não é tão fácil fazer o método tradicional que a legislação manda. Vou faltar ao trabalho, pego um atestado, apresento. Só que o setor de saúde já está abarrotado. Muita gente, não é com a facilidade que você vai conseguir um atendimento. Então, isso vai de negociação entre empregado e empregador. Primeiro também, a boa-fé, que é o primeiro passo de uma relação contratual, né, que aí estamos dentro de um contrato de trabalho, e aí ter a boa-fé, tanto do empregado quanto do empregador, no sentido de
informar a empresa mediante WhatsApp, mediante ligação, mediante e-mail, todos esses são meios hábeis para informar da doença, seja um sintoma gripal, né, o caso da H3N2 ou a questão do Covid. Alertar também, né, ao pessoal que houve uma portaria do Ministério do Trabalho que antes a regra geral era 15º dia de afastamento do trabalho, encaminhar para o INSS, para recebimento de auxílio-doença. Mas, com essa questão do Covid, foi editada uma nova portaria onde basta um atestado de 10 dias. Esse atestado de 10 dias baixou de 15 para 10 dias para que o funcionário seja encaminhado ao INSS para recebimento de auxílio-doença nos casos de Covid. As outras doenças ficam esses 15 dias que já são praxe, né? 15 dias de afastamento, encaminha para a INSS, atestado de 15 dias, encaminha para a INSS recebimento de auxílio-doença. Agora, Covid, esse prazo cai para 10 dias, que foi uma nova portaria publicada no Diário Oficial da União, advinda do Ministério do Trabalho, né? Ministério da Economia e Ministério do Trabalho. Muito bem, o senhor disse tudo, né? Um momento de confiança, né? Do empregador com o trabalhador e o empregador. Né? A gente sabe que a gente está num momento totalmente atípico, então se todo mundo pudesse ajudar, né, nessa situação, melhor para que não haja um colapso, né? Porque é muita gente doente e às vezes, dependendo do tamanho da empresa, tem que parar mesmo, né, doutor Bertoni? Sim, nada impede, né? Nada impede que o funcionário não esteja naquele momento podendo apresentar porque não conseguiu fazer o teste, não conseguiu ir ao médico por conta do abarrotamento do setor de saúde, mas passado um tempo razoável, que a empresa pode fazer um tempo razoável aí, para o empregado posteriormente provar que naquele período ele estava acometido da doença, né? Porque aí ele não vai ficar meses sem, vai ser alguns dias que ele vai ficar sem atendimento. E a gente sabe, essa quarentena do Covid, as autoridades de saúde dizem que temos que cumprir essa quarentena aí dos 14 dias. Então, nesses 14 dias, ele poderia sim se socorrer aí do sistema de saúde ou fazer um teste rápido em algum lugar, ou até um teste prescrito pelo médico e apresentar isso, e aí ele tem o abono das faltas, ele tem todo o direito de uma falta justificada aí, porque ele estava de fato doente. O que não pode é passar esse período todo e o funcionário não ter sequer uma mínima comprovação de que estava doente, porque aí também tem o lado dele, o dever dele de provar à empresa essa sua falta, porque foi advinda de doença. Lógico que não é com a celeridade que nós estamos acostumados. Estou doente, vou ao médico, pego um atestado, apresento à empresa por conta dessa superlotação. Mas, diante de um tempo razoável, e aí, mais uma vez, essa negociação, esse bom diálogo entre empregado e empregador, para tentar sanar essa questão e ficar bom para os dois. Perfeito. Obrigada, doutor Bertoni Vasconcelos, advogado trabalhista. Um abraço. De nada, Renata. Bom dia, um abraço. Bom dia. Tá, e tirando dúvidas... Num momento como esse, né, a gente precisa ainda mais de confiança nessa relação, né, porque muitos insistem em dizer que é uma guerra, né, empregados e patrões, mas na verdade as coisas só funcionam com os dois.